E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perdendo ou se prejudicando a si mesmo? Após Pedro receber uma revelação da qual o Senhor Jesus ele diz que não fora carne nem sangue que havia revelado a Pedro, mas o Espírito do Pai que havia revelado a Pedro que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Em seguida, Jesus esclarece para os seus discípulos que ele iria até Jerusalém, aonde ele ia ser entregue na mão dos pecadores, dos anciãos, dos magistrados. E Pedro imediatamente diz para Jesus: tem misericórdia de ti, Senhor, por que o Senhor está falando isso? De maneira nenhuma. E Jesus o repreende e diz: para trás de mim, Satanás. Naquele mesmo instante que o Espírito de Deus havia revelado a Pedro, Pedro permite que um outro sentimento entre no seu coração, e Jesus ele vem mostrar que aquele que serve a Deus, ele está a todo instante sendo perseguido, ele está sendo de toda forma humilhado, machucado, ferido e alguns mesmo sendo levados à morte por amor do nome de Jesus. Então Jesus, voltando, chama os seus discípulos em particular e ele disse essas palavras: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, e a cada dia toma sua cruz e siga-me. A primeira exigência para que nós estejamos no reino de Deus e que nós possamos nos tornar um dos seus discípulos, ir após ele, segui-lo a cada dia, é negar a nossa própria vontade para fazer a vontade dele. É negar a nossa própria sabedoria, o nosso próprio conhecimento, para andar no conhecimento que nos é dado por ele. Porque muitos têm estribado no seu entendimento, muitos querem servir em primeiro lugar a si mesmo e depois a Jesus, muitos querem servir o mundo, as riquezas, os prazeres, os deleites e após de Jesus. E isso não será possível, porque somente ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que não tomar este caminho que é Jesus, ele não poderá ser levado até a presença do Pai. E para tomar esse caminho, ele diz que a primeira coisa que nós temos que fazer é negar a nós mesmos, é tomar uma cruz cada dia e ir após ele. E aqui também, no mesmo capítulo 9 de Lucas, no verso 57, Jesus diz assim: e aconteceu que, indo ele pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que for. E Jesus respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus estava caminhando junto com os seus discípulos e alguém lhe apresenta voluntariamente e declara a Jesus: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. E Jesus, voltando para ele, diz assim: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus, aquele que sonda os corações e que prova os pensamentos, que sabe todas as coisas, que tem os olhos como chama de fogo, ele sabia que aquela pessoa da qual prontamente lhe apresentou como um dos seus discípulos e declarou que seguiria Jesus para onde que Jesus fosse, o Senhor, sabendo que ele não estava disposto a negar a si mesmo, e Jesus, voltando para ele, diz assim: as aves do céu têm ninho, todos têm um lugar aonde eles possam descansar, onde tem as suas moradas, aonde que sai durante as atividades do dia, mas no retornar da noite eles retornam para a sua morada, a sua habitação. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus, ele veio aqui para nos ensinar que ele não estava preso
em patrimônio, em riqueza, em bens, em nada aqui da terra, porque ele não era aqui da terra. Muitas vezes ele disse: se o meu reino não é deste mundo. E se nós verdadeiramente quisermos estar no reino de Deus e naquele dia subir para estar nas moradas celestiais, da qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, nós não podemos estar apegados nas coisas aqui da terra. É bem verdade que nós a necessitamos enquanto nós estamos aqui nesta caminhada rumo à Nova Jerusalém. Nós temos a necessidade de ter o nosso trabalho onde honestamente nós estaremos adquirindo o nosso sustento, o dinheiro para as nossas necessidades do dia a dia que todos os mortais têm aqui na face da terra, mas nós não podemos estar presos nessas coisas. Nós temos que fazer essas coisas, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus disse a um outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhes observou: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então Jesus chama um para segui-lo, e ele concorda com uma condição: que Jesus deixasse que primeiro ele fosse sepultar o seu pai. Porque era costume naquela tradição dos judeus que as pessoas não ausentassem da sua cidade e da casa de seu pai enquanto seu pai fosse vivo. Na verdade, o pai dele ainda não estava morto fisicamente, mas Jesus afirma que espiritualmente ele estava morto. Quando Jesus disse que deixa os mortos sepultar os seus mortos, e às vezes isso tem complicado o entendimento de muitas pessoas: como que um morto vai sepultar outro morto? Mas Jesus estava falando de uma morte espiritual e não de uma morte física. Mas Jesus adverte aquele jovem: tu, porém, vem e anuncia o reino de Deus. Meus queridos e amados irmãos e amigos que estão comigo aqui no Missão Palavras Vivas, lá em Mateus, no capítulo 10, o Senhor Jesus diz que aquele que amar o pai, a mãe, o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não tomar a sua cruz e que não vinha após mim, não é digno de mim. E hoje nós temos servido a Deus com a sobra, com aquilo que sobra. Se nós tivermos um tempo, nós vamos servir. Se tiver um tempo, eu oro. Se tiver um tempo, eu adoro a Deus. Mas tudo é se tiver um tempo, é se tiver uma sobra. E Deus não aceita sobra. Deus quer ser o primeiro da minha e da sua vida. Então o Senhor Jesus, ele disse para aquele jovem: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos, tu, porém, vem e anuncia o reino de Deus. Eu queria chamar a sua atenção que foi Jesus que convidou este jovem a segui-lo. Ele disse: vem e segue-me. Porque certamente Jesus viu algo diferente na vida dele, que ele estava apto para o reino de Deus. E no capítulo 15 de Mateus, o Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, vão é o culto que me prestam, invalidando a palavra de Deus por causa de tradição. Certamente este jovem tinha uma tradição de uma cultura familiar que trazia na sua vida que o filho só podia ausentar da casa de seu pai quando seu pai estivesse falecido e ele o sepultasse. Então ele estava livre para viajar, para ir para uma terra distante. E foi justamente o que aconteceu, que ele coloca para Jesus: deixa eu sepultar primeiro meu pai. Mas Jesus, declarando a ele, disse: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, tu, porém, vem e anuncia o reino de Deus. Aquele homem estava falando, mas na verdade o seu pai ainda não estava morto. Jesus não estava falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Espiritualmente, o pai daquele que Jesus havia convidado estava morto, mas fisicamente ele estava vivo, poderia viver ainda muitos anos.
Mas Jesus convida aquele para que viesse após ele e anunciasse o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Apresenta um outro e diz para Jesus que ele iria seguir o Senhor. Mas ele pede ao Senhor que concedesse a ele voltar na casa dos seus parentes, dos seus pais, e despedir-se dele. E Jesus declara para ele que ninguém que coloca a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Jesus ele faz uma comparação com o arado, é uma máquina de uso milenar na agricultura, onde era arrastado pelo boi, e aquele que estava segurando ali no rabo do arado, que estava conduzindo, dando direção àquele arado, se ele tirasse os olhos, ele poderia comprometer todo aquele trabalho, ele podia deixar ali uma parte que a terra não teria sido adequadamente preparada, e isso poderia comprometer toda a produção daquela plantação. Então, por isso, Jesus disse que aquele que olha para trás não está apto para o reino de Deus. E veja que esse também foi que voluntariamente se prontificou a servir Jesus. Mas Jesus disse que ele não estava apto para o reino de Deus. E eu queria perguntar para mim e para você neste momento: será que eu e você estamos aptos para o reino de Deus? Será que verdadeiramente nós temos entendido o que é o reino de Deus? Ou será que simplesmente nós estamos querendo entregar para o Senhor aquilo que sobra? Se sobrar um tempo, eu vou. Se eu tiver um tempo, eu oro. Se eu tiver um tempo, eu adoro. E nós nos esquecemos que a ordem dele é para cada um de nós: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele nos acrescenta. Eu trouxe esta palavra guiada por Deus, e durante esses dias eu quero estar falando a respeito da morte, o que ela representa. Durante essa semana eu estive em um hospital aqui da região, aonde fui chamado para estar orando por alguém que se encontrava enfermo ali no leito daquele hospital, passando por um tratamento. E quando eu estava retornando ali daquele hospital, que eu estava dentro do elevador, entrou ali um senhor, e ele estava muito angustiado, e ele olha para mim, ele abre o coração e ele me diz que para ele era muito difícil entrar dentro de um hospital, porque aquilo tinha trazido à memória dele a lembrança do pai e a mãe internado ali nos seus últimos instantes de vida, aonde que vieram a falecer. Isso traz uma lembrança muito difícil dele suportar, que é saber que ele perdeu ali o seu pai e a sua mãe. E isso tem trazido um trauma na vida daquele jovem, e as pessoas ainda não aprenderam a lidar com a morte, porque todos nós fomos criados para ser eternos, e a eternidade ela está dentro de cada um de nós. E quando falamos da morte, a morte ela apavora, mas somente aqueles que não têm certeza que estarão com o Senhor ali na glória. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, e a cada dia toma a sua cruz e siga-me, venha por mim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas todavia aquele que perder a sua vida por amor a mim e o Evangelho, esse achá-la-á. Você está disposto a perder a sua vida por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo? Se você estiver disposto, você jamais perderá a sua vida. E ele mesmo disse que todo aquele que o Pai der a ele, esse vem a ele.
e aquele que vem a ele de maneira nenhuma ele lança fora. E ele também diz que todo aquele que ainda que esteja morto e ouvir a voz do Filho do Homem, viverá. E aquele que crê nele, que estiver vivo, nunca verá a morte. Sobre isso eu estarei falando durante esses próximos dias aqui no canal Missão Palavras Vivas. E eu quero convidar você a estar junto comigo, sendo parceiro, acompanhando aqui estas mensagens e compartilhando nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, e assim ajudando nós levarmos o Evangelho de boas novas a todos os homens, para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e a terra, conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, e essa verdade irá tirar os seus temores, as suas preocupações, e você então irá acalmar a sua alma e vai sentir seguro, sabendo que há um Deus que, por te amar, entregou o seu único filho para tomar o seu lugar ali naquela cruz. Ele foi preso para que tivesse a liberdade. Ele foi preso para te dar a liberdade. E é nesta liberdade que eu quero estar convidando você agora, neste momento, a nós estarmos orando ao Pai. Soberano, amado e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, graças te dou neste momento por mais essa rica oportunidade que me concede, Senhor, de estar aqui falando do teu amor, da tua grandeza, da tua misericórdia. Querido, eterno Deus e Pai, tira, Senhor, toda a venda que está sobre os olhos, impedindo que as pessoas, ainda que falam no teu nome, vê a tua grandeza, vê a tua luz, vê o teu amor, a tua grandeza, a tua fidelidade, vê a tua salvação. Abre agora os olhos, Pai, daqueles que espiritualmente estão cegos, Senhor, e descortina diante dos olhos deles o seu Evangelho, que liberta, que transforma, que salva. Querido Deus e Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude e que o Senhor vivifique esta palavra por meio do teu Santo Espírito, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Liberta, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Prepara e mostra o caminho que leva até o Pai. É o que eu te peço, Deus, e já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a você que esteve comigo aqui no canal Missão Palavras Vivas. Quero convidar você a estar aí se inscrevendo no canal, para que você possa estar interagindo aqui conosco, deixando aí o seu comentário, pedindo a sua oração e deixando aí uma sugestão, um pedido de uma mensagem, de algo que talvez você ainda não tenha compreensão de algum texto nas Sagradas Escrituras e que você precisa de um esclarecimento. Nós estamos aqui ao seu inteiro dispor. Eu sou Francisco Ribeiro e esta foi mais uma mensagem aqui do canal Missão Palavras Vivas. Um grande abraço, fique na paz, que o Senhor os abençoe. Glória a Deus.